Eu tirei uma palavra que eu postei aí acima e saiu Esdras capítulo 10. Desde manhã que eu tenho pedido ao Senhor, né? É uma palavra e eu creio que o Senhor ele tem falado conosco e está nos convocando, né? Mas hoje não é uma convocação, é um posicionamento que nós vamos aqui meditar em relação ao profeta, né? Em relação ao profeta Esdras e o povo israelita. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma breve oração e apresentar mais uma vez esse sábado dos sonhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, toma minha mente, o meu coração de cada Ruth, Pai. Sim, Pai, inclusive da liderança que tem orado por nós. Que o Senhor abençoe, Pai, a Silvia e o Sérgio, Pai, que estão à frente, Pai, desse chamado. Sim, Pai, que o Senhor seja com eles, ó Pai, nessa guerra espiritual, nesse mês que é representado, Pai, o mês profético, o mês de Abib, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua vontade seja feita, Pai, assim na terra como no céu. Esclareça-nos o entendimento, Pai. Repouse sobre mim, Pai, sobre cada mulher, o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de temor do Senhor, Pai. Sim, consagramos também a mente dos nossos cônjuges no Teu altar, cativos à obediência do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Você diga amém. Então eu vou meditar alguns versículos com vocês e vamos aplicar aqui para a vida sentimental, tá bom? Esdras capítulo 10, verso 1. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Verso 3. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, e dos que tremem no mandamento do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Verso 4. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Verso 5. Então Esdras que se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel que fariam conforme esta palavra, e eles jurariam. Vamos para o verso 9. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês. E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Amém? Verso 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. Verso 12. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Verso 13. Porém o povo é muito. E aqui vai continuar falando, né, a respeito dessa confissão. Amém? Glória a Deus. É um texto assim que eu nunca meditei, né? Tanto que eu já meditei alguns capítulos de Esdras, inclusive do capítulo 9, que fala de arrependimento, né? Mas aqui Esdras está convocando o povo para se arrepender e despedir as mulheres, né? As mulheres estranhas.
No Antigo Testamento, né, quando fala aqui de lei, no verso 3, fala da lei de Moisés, porque Moisés foi chamado para o quê? Estabelecer as leis em Israel. Os 10 mandamentos, como bem conhecemos, né? Os testemunhos, vai indo, várias leis, tanto que Moisés foi responsável pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Que fala muito de lei, quando Deus conduziu o povo no deserto e começou a ensinar os seus caminhos. Então, aqui, se vocês meditarem lá, né, no Antigo Testamento, tanto que os fariseus vão indagar Jesus, em Mateus 19, que era lícito, né, no Antigo Testamento, da carta de divórcio, né, por causa do pecado, por causa, né, bem sabemos hoje pela graça que não tinha o Espírito Santo, eram os sacerdotes, né, que tinha que levar um cordeiro, sacrificar para purificação de pecados pelo sangue. Então a gente sabe que é diferente, né, a lei ali do Antigo Testamento e a lei, né, que Cristo trouxe, né, que para nos voltarmos o que? Ao princípio. E o princípio é o que? É uma descendência santa, que nunca foi do agrado do Pai a separação. Mas aqui, quando a gente reflete, né, para a vida sentimental, o Senhor nos fala de purificação. Então, os israelitas têm aqui como tema da minha Bíblia, se arrependem e despedem as mulheres etéias, né? Essas mulheres, né, igual no caso, para preservação. Então, o que quer dizer isso, Márcia? Preservação de descendência. Já ouvimos aqui no Sábado dos Sonhos a ministração de 1 Crônicas 17, que Deus ele quer uma descendência santa, uma descendência que tenha uma descendência de Davi, amém? Por meio do Salomão, né? Então, o Senhor ele quer preservar isso. E o Senhor nos chama, eu creio, ao que? Abandonar ídolos, né? Abandonar aquilo que pode nos prender, né? Fechar a porta do passado para que entre o presente, para que entre essa nova vida. Amém? Então, assim como no mundo espiritual, no mundo físico, devemos despedir, né? Despedir aquilo que pode atrapalhar, né? Atrapalhar o quê, Márcia? Atrapalhar de viver os propósitos de Deus na terra. Deixar Deus nos separar dos povos pagãos. Amém? Quando Deus ele abriu o Mar Vermelho, ali traz uma grande revelação para nós. Quando Deus abre o Mar Vermelho e fecha ele separou totalmente Israel do Egito. Porque não teve como voltar. Deus fez o povo dar a volta no deserto para aprender dele. Então, o Senhor vai tirar pessoas de nosso caminho, Ele vai nos tirar de lugares e vai nos colocar perto de pessoas que o temem. E era necessário, então ali Esdras, ele estava o quê? Obedecendo a ordem de Deus, a missão que Deus o deu de profeta. Amém? Eu não vou falar muito de Esdras porque eu não estudei aqui sobre Esdras. Então eu estou falando que o Senhor está me ministrando, amém? Então Esdras, ele juntou o quê? Os sacerdotes, os levitas, né? Que deviam fazer conforme esta palavra e jurar. Então o Senhor vai nos pedir também para que confessemos os pecados de nossos pais. Amém? Confessemos sim, para purificação do nosso sangue e da nossa descendência. Então o Senhor, ele sempre vai o quê? Ele vai sempre, assim, guerrear, né? Lutar por nós, né? Ele que guerreia nossas lutas quando nos posicionamos, para que essa descendência o glorifique. Amém?
Então, o Senhor te chama hoje. E antes disso, Esdras o quê? Ele jejuou, ele orou, amém? E chamou o povo à confissão e obediência e distribuiu essa tarefa. Então, hoje, para o sábio dos sonhos, né? Nós temos uma tarefa, a tarefa da carta. E qual outra tarefa? Não é uma convocação, como eu disse no início, né? É Esdras que convocou e estamos meditando para aplicar na nossa vida. Hoje devemos separar do mundo, pedir ao Senhor, orar ao Senhor e pedir para nos mostrar do que devemos nos arrepender e despedir da nossa vida. Às vezes, não queremos despedir, né? Relacionamentos que passaram tóxicos. Às vezes não queremos despedir, né? Amizades. Às vezes não queremos despedir falsos conselhos. Amém? Porém, o Senhor te chama. Era necessário fazer conforme a lei. Amém? Sei que estamos aqui esperando, né? A maioria. Tem mulheres que já casaram. E eu creio que as mulheres casadas ouvirão esse áudio. Mas como ainda esperamos no Senhor, aqui essa lei não do Antigo Testamento, mas a lei da graça, né? Porque não tem como aplicar despedir. Também, mesmo que estivéssemos casadas, né? É diferente, porque esperamos no Senhor uma descendência santa. Mas, no contexto, né, tem mulheres na igreja, por exemplo, que já casaram, né? E o Senhor nos diz que não separe, né? Que não separe, mas lute pelo casamento, né? Ali, quando é dentro da igreja. Então, essas mulheres estavam o quê? Eu creio, de certa forma, contaminando os homens ali. E o Senhor nos diz desde o princípio que Ele o quê? Faria, né? Uma mulher idônea e semelhante. Amém? Então devemos nos prostrar ao Senhor, né? Chorar, pedir para que o Espírito Santo quebrante o nosso coração. Eu sei que quando Deus me deu esse propósito da semana passada, o meu coração quebrantou por alguns dias. E tinha dia que eu não entendia de onde vinha, né? Esse quebrantamento. Mas é o que? A obediência, ela gera um espírito quebrantado. Amém? E esse espírito quebrantado, a gente não nasce com nós. É da nova natureza. O arrependimento, a confissão, ela é da nova natureza. Porque o homem natural, a mulher natural, ela não busca o Senhor. Ela não se inclina para as coisas do Pai. Ela não quer buscar a Deus. Só que a natureza que você recebeu de Cristo fará você se inclinar a confessar e orar ao Senhor. Amém? Orar para que esse homem, que ele vai te entregar a promessa, né, materializar, ele venha o quê? Com um sangue que venha a ser o quê? Purificado. Porque é de glória em glória, porque um menino nasceu. Pode ser que quando esse marido chegue, ele não esteja pronto, e eu creio que não, porque Cristo, quando ele veio salvar Israel, salvar o seu povo, ele veio primeiro que, como ele nasceu, ele veio, né, um bebê dentro do ventre de Maria, nasceu e foi crescendo até cumprir a vontade de Deus. Só que demorou um tempo, né? O ministério de Cristo. E Deus trabalha com construção. Então ele vai construindo. Eu, antes de entrar aqui no ministério, eu achava que vinha pronto. Eu não tinha discernimento, sabedoria. Deus começou a me quebrar por inteiro. Amém? Até entender que ele vai construindo. E quando chegar, vai continuar essa construção e viver de glória em glória até que Cristo nos arrebate, porque não vai ser perfeito.
Amém? Porém, eu creio que o Senhor vai nos entregar, vai glorificar o nome dele. Amém? Vai o que? Ser aperfeiçoado, como dizem cantares, né? Saltando sobre os montes, rompendo, né, dificuldades. Amém? Igual a meditação, né, que a Silvia deixou ontem de Esther, né? Que pode vir o quê? Com uma aparência que você não espera, né? Pode ser a situação, pode ser o Boaz, não sabemos. Porém, o Senhor nos chama para obediência, para confissão, né? Vocês podem anotar: obediência, confissão e que mais? Despedir homens, no nosso caso, né? Estrangeiros, aqueles que passaram por nossa vida e não foi a vontade de Deus, porque Deus tirou para o que? Entregar o melhor, porque os bons já passaram, agora esperamos no Senhor o melhor, aquilo que vem dele, e ele vai nos tirar de lugares. Eu digo por experiência, que desde que eu entrei aqui, eu já saí de vários lugares. Amém? Glória a Deus. Então eu peço que vocês meditem, né, em Esdras 10, e essa palavra me testificou quando saiu o verso 9, né? No dia 20 do mês, que hoje é dia 20, né? Então é isso. Eu creio sim que Deus ele fala da forma mais simples. Se eu sonhar com uma formiga, eu creio que Deus fala comigo. Se eu sonhar, por exemplo, com uma casa, com algum animal, pode ser uma roupa, eu anoto, né? E para mim é Deus falando, porque Deus ele é muito assim, manifesta de forma muito natural e simples, né? Pode ser que algumas aqui não dê evasão, né? Não preste atenção. Só que Deus ele fala para prestarmos atenção em tudo que ele fala. É assim que você vai crescer em graça. Preste atenção em tudo que ele te fala, te ministra. E se você está sentindo cansaço ao ouvir, ou cansaço ao compartilhar aqui, né? Eu falo assim, profetizar, isso é espiritual. Amém? Porque o inimigo ele ataca o ânimo, mas eu repreendo em nome de Jesus todo ataque ao ânimo. Amém? Em nome de Jesus, receba renovo, porque não é normal. Amém? Sim, devemos muitas vezes ficar em silêncio, mas no sábado dos sonhos é um dia de profetizarmos, de colocarmos-nos em ação. Amém? Eu não sei o que você deve confessar, o que você deve largar, Deus vai te ministrar aí por meio de Esdras 10. Fica na paz do Senhor. Eu vou encerrar aqui. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por esta palavra. Eu creio que não veio de mim, Pai, mas que o Senhor, Pai, conduza, Pai, cada irmã aqui, Senhor, a prestar atenção na vereda, no direcionamento que o Senhor, Pai, está nos dando, Pai. Esta palavra serve sim para mim, Pai, primeiramente, Pai. Aleluias, que venho trazer por misericórdia do Senhor. Aleluia, Senhor. Limpa-nos, purifica de todo pecado e os que nós não conhecemos, faça-nos conhecer. Nos leve, Pai, aos teus caminhos e o que devemos arrepender, confessar, Pai. Hoje, Pai, deixamos no teu altar. Limpa, Senhor, e nos conduz à promessa para a honra e glória do teu nome. Amém. Graças a Deus.